Olá, meu nome é Jamine, eu sou professora de Direito Coletivo e nesse vídeo, vou explicar para vocês de maneira resumida, em breves palavras, um pouco sobre a teoria geral do direito coletivo. Então, as ações coletivas, elas têm uma origem lá no direito romano. Então, a doutrina, ela fala das ações populares no direito romano, e essas ações elas eram de legitimidade do cidadão, o cidadão romano. Ele, através dessas ações, ele poderia defender, tutelar interesses coletivos, interesses da sociedade romana. Outro marco importante para as ações coletivas foram as ações representativas da Inglaterra. A Inglaterra ela tem uma tradição em ações coletivas. Então, nós temos notícia de ações coletivas desde a época medieval na Inglaterra. Então, por exemplo, nós temos uma ação coletiva que foi ajuizada por um pároco contra paroquianos lá na Inglaterra em 1199, no ano de 1199. Foi uma ação coletiva e a doutrina traz vários exemplos de servos contra senhores feudais, pedindo ajuda, solicitando ajuda em benefício de uma coletividade, de um grupo ali de pessoas. Então, a Inglaterra tem essa tradição em ações coletivas. Atualmente na Inglaterra, nós temos as ações representativas. Nelas, nós temos uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas que representam um grupo maior de pessoas. Então, são as ações representativas. E nós temos a chamada ordem de litigância em grupo. Nesse caso, o tribunal, quando ele perceber que existem várias demandas parecidas, ele ordena que elas sejam julgadas coletivamente. Então, é a chamada ordem de litigância em grupo. Eu não vou aprofundar nesses assuntos e nesses temas, porque esse vídeo é só para trazer uma visão geral do processo coletivo, dessa teoria geral, da evolução dela, ok? Em seguida, é importante a gente falar sobre as class actions nos Estados Unidos, que também são ações coletivas em que há representatividade. Então, uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas representam um grupo maior, uma categoria de pessoas. Nas class actions, a coisa julgada ela tem efeito erga omnes, então oponível contra todas as pessoas daquela categoria ou grupo, exceto contra aquelas que manifestarem o seu direito de se esquivar dos efeitos da coisa julgada. Chama right to opt out. Então, sair dos efeitos da coisa julgada. Depois das class actions, é importante a gente falar um pouco sobre as ações coletivas na Itália. Porque foi na Itália, na década de 70, que um grupo de juristas começou a estudar sobre processo coletivo, porque eles perceberam que a sociedade de massa, ela trazia conflitos novos, que o processo individual, ele não dá conta de cuidar de tutelar esses direitos, as lesões que surgem da sociedade de massa. Um desses juristas, Mauro Capelletti, ele ressaltou a importância de se adequar o processo civil a um processo coletivo. Então, coletivizar o processo civil, de maneira que ele consiga atender às demandas que surgem de uma sociedade de massa. Porque em uma sociedade de massa, acontecem lesões em massa. E essas lesões em massa, muitas vezes, ficavam sem tutela.
exatamente por falta de instrumentos processuais capazes de atender aquelas demandas. Então, por exemplo, para ficar mais claro, vamos supor que você compre um determinado produto no supermercado. Então, 1 litro de suco, por exemplo. E aí você chega em casa, tira o líquido daquele recipiente e mede para ver se realmente tem ali 1 litro de suco. E aí você percebe que, na verdade, não tem 1 litro, tem 900 ml de suco. Você sofreu uma lesão. Você, como consumidor, foi lesado porque você pagou por 1 litro de suco, mas levou apenas 900 ml. Imagine que isso aconteça com vários consumidores. Então, a indústria que fabrica lá esse determinado suco, ela está colocando 100 ml a menos em todas as suas caixinhas de suco. Há uma lesão, então, claro, ao consumidor, mas dificilmente esse consumidor iria contratar um advogado, entrar na justiça e seguir com um processo para cobrar da empresa por 100 ml de suco, simplesmente porque não compensa, né? O gasto, o tempo, a energia que ele vai colocar naquele processo é muita comparada com a lesão que ele sofreu. Então ele acaba deixando para lá. Só que para a empresa que praticou esse ato ilícito, compensa muito tirar um pouquinho, 100 ml, ou que seja 50, né? Um pouquinho de suco de cada caixinha. Por quê? Porque ela vai lucrar bastante com isso. Então, estava acontecendo esse tipo de situação na sociedade. Isso é só um exemplo, mas várias outras situações de lesão a direitos coletivos têm ocorrido na sociedade já há alguns anos. Então, o Capelletti, ele demonstrou a necessidade de se adequar ao processo a um processo que seja mais eficaz, mais efetivo e que tutele esses direitos coletivos que individualmente seriam inviáveis de serem tutelados numa ação individual. E o Capelletti, ele, a partir desse estudo dele, foram propostas ondas renovatórias. Então, são 3 as ondas renovatórias de acesso à justiça. A primeira trata do acesso ao judiciário pelos necessitados. E isso foi resolvido no Brasil através do fortalecimento da Defensoria Pública. A segunda onda renovatória, ela trata sobre a coletivização do processo civil, para que haja realmente instrumentos capazes de tutelar esses direitos coletivos e difusos e individuais homogêneos. No Brasil, nós tivemos diversas leis que foram criadas com o intuito de tutelar interesses coletivos em sentido amplo. Então, nós temos, por exemplo, a Lei de Ação Popular, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei do Mandado de Segurança Coletivo, dentre outros instrumentos que o legislador criou e aperfeiçoou para que fossem tutelados direitos, interesses coletivos lato sensu. E a terceira onda renovatória, ela é mais abrangente. Ela acaba abrangendo as outras 2 ondas renovatórias também. Ela vai tratar da efetividade das normas processuais. Então, na terceira onda renovatória, busca-se um novo enfoque de acesso à justiça, para que o processo ele seja um instrumento de efetivação de direitos. Então, o processo ele
tem uma finalidade importante, que é a real tutela de direitos. Bom, eu espero que esse resumo consiga ajudar no estudo de vocês. Eu desejo a todos bons estudos.